Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Vilhena e estou na área para dar as boas-vindas à estreia do nosso programa Hair and More, um programa que vai tratar sobre um tema que afeta muita gente, a calvície. E para conduzir esse programa junto comigo, eu tenho a honra de chamar o meu amigo Dr. Antônio Houston, uma referência internacional no assunto. Por favor, Dr. Antônio. E aí? Prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com o Paulinho nesse programa de utilidade pública e que será muito informativo. Você sabia que 70% dos homens e mais de 30% das mulheres têm ou terão algum grau de calvície durante a vida? É muita gente, mas a gente também vai trazer muita informação aqui no nosso programa Hair and More. Paulinho Vilhena, Dr. Houston, por que vocês estão aqui? Qual o propósito deste programa? Ou seria talk show? Nós iremos dividir com vocês as nossas histórias e experiências. A história do artista Paulo Vilhena E a história do médico e artista Tony Houston. E as histórias de muitos outros que sofreram e sofrem com a calvície. E o quanto isso abalou e abala a autoestima e o prazer de viver em sociedade dessas pessoas. Nós vamos compartilhar com vocês casos reais, situações que afetaram profundamente a vida dessas pessoas, histórias e episódios que vocês vão se identificar. E através dessas histórias, nós vamos educar. É isso aí, pessoal. A ideia é que num mar de desinformação que existe por aí, a gente seja um canal educativo e de credibilidade. Você saberá tudo sobre calvície e seus tratamentos clínicos, cosméticos e cirúrgicos. Mas tudo mesmo, né, doutor? Sim, e embasados na ciência. Quando procurar ajuda médica, o que tem e o que não tem solução, os mitos e as verdades sobre a calvície. Com toda essa informação sobre as soluções clínicas e cirúrgicas disponíveis para tratar a calvície, você terá capacidade e conhecimento suficientes para escolher o profissional certo para o seu tratamento e, se for o caso, para o seu transplante capilar. É isso mesmo, Paulinho. Pois como nós lidamos com uma fonte finita e esgotável, cada fio de cabelo vale ouro. Eu sei bem disso, viu? Nesse primeiro episódio, nós teremos muito que contar sobre o Hair and More. Vai ter muito assunto. Doutor, uma pergunta. Transplante capilar e outros tratamentos coadjuvantes têm o poder, literalmente, de mudar a vida das pessoas? Com certeza, Paulinho. Mas lembre-se, se mal conduzido, pode levar a pessoa para um resultado tão inestético que pode prejudicar para sempre a vida e a autoestima dessa pessoa. Eu que o diga, mas dessa vez deu certo. Porque eu passei por duas que, ó, vou te contar, eu fui do céu ao inferno. E graças a Deus, no meu caso, ainda havia fonte doadora suficiente para o reparo. O que não acontece em muitos casos, né, Tony? Com certeza, Paulinho. E lembrando que muitas vezes a escolha do profissional errado leva a um dano tamanho que não temos mais matéria-prima para corrigir o resultado. Eu sei bem disso. É a matéria-prima, doutor? A matéria-prima é essa fonte doadora. A fonte doadora que nós vamos explicar muito bem durante os nossos episódios. Então nós dois passamos por isso, certo? Nós dois passamos por isso, portanto nós dois temos propriedade e autoridade para passar essa informação tão valiosa para você. É isso, doutor. Esse programa será o único com um foco na calvície que atinge tantas pessoas. E como é bom ter você aqui com a gente, porque vocês aí em casa não sabem o reconhecimento internacional que esse cara aqui tem na comunidade científica. É um dos maiores especialistas no mundo no assunto. Cirurgião plástico com 25 anos de experiência em restauração capilar e estudo da calvície. A honra é toda minha, Paulinho. É muito bacana fazer parte desse programa com você. Ator, cantor, apresentador, noronhense, grande sucesso na TV e que passou por tudo isso. Passamos, né? Bom, gente, então vocês já viram que o programa vai ser bem bacana, com muita informação, porque aqui a sintonia é grande e vamos nessa. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. É verdade que o Brasil hoje é o segundo mercado mundial em procedimentos cosméticos e especificamente em transplante capilar? É sim, Paulinho. E essa taxa é bem grande, impressionante mesmo. Mas daqui para frente a gente vai esclarecer, vai ajudá-los e ajudá-las, porque nós também vamos abordar a calvície feminina em nossa segunda temporada, viu, meninas? É isso mesmo, nós vamos responder a todos os questionamentos, mas sempre embasados pela ciência, não pelo Dr. Google, nem Dr. Instagram ou roda de botequim.
Ao longo dos nossos episódios, a gente vai mostrar tudo que há de novo na área, não apenas do transplante capilar, mas também do tratamento clínico e cosmético da calvície. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto que tanto assombra a cabeça de tantas pessoas. Cola aqui no Hair & More se você quer saber tudo sobre calvície e as suas soluções. Mas como ocorreu o encontro de vocês? Ih, essa é uma longa história. Vamos contar, doutor? Vamos nessa. Assume a máquina. Bom, eu tinha por volta de 20 anos quando eu comecei a sentir os primeiros sinais da calvície. E naquele momento eu vivia a melhor fase da minha vida profissional. Fazia capa de Atrevida, Capricho e namorava até a Sandy. E foi aí que eu comecei a reparar que eu perdia cada vez mais tempo tentando arrumar os meus cabelos. Sabe, quando você joga pra cá, joga pra lá, e aquilo me incomodava cada vez mais. Bom, e foi aí que eu fui em busca de soluções. E quais foram essas soluções, Paulinho? Nos conte brevemente, porque no próximo episódio a gente vai mostrar a sua saga do começo ao fim. Então o case Paulinho Vilhena completo. Não percam no nosso próximo episódio a história de Paulinho Vilhena na busca do cabelo perfeito. Ah, Tony, história não, né? Uma epopeia, porque muita coisa aconteceu até aqui. Bom, mas no próximo episódio eu vou contar toda a minha história com a calvície. Mas fazendo um resumo, eu procurei o que havia na época e que eu entendia que era bom para aquela época. E foram quantas tentativas frustradas, Paulinho? Meu Deus do céu, Tony, acho que foram 3 ou 4 no total. Ao longo de uns 15 anos, 2 com a técnica FUT e uma com a técnica FUE, para tentar corrigir a cicatriz e os tufinhos frontais das outras 2. Bom, para você que está preocupado com esses termos, não fique. Ao longo dessa temporada, a gente vai explicar todos esses termos e o que eles significam. Sim, nós vamos explorar muito e em detalhes as técnicas ao longo dos nossos episódios. Mas o que é FUT? FUT é a técnica que se retira uma faixa do couro cabeludo da região posterior e fecha, né, dividindo as unidades foliculares uma a uma. Vamos mostrar aqui, Paulinho? Vamos lá. Então essa é a técnica FUT, que se tirava uma faixa do couro cabeludo, essa faixa ia para microscópios, onde ela era dividida, né, por várias assistentes, até se obter as unidades foliculares. E isso é a técnica FUE, é um método diferente, onde a gente extrai folículo por folículo. Então vamos voltar na FUT. A FUT foi a que eu fiz 2 vezes. Essa aqui retira uma parte bem grande aqui da área doadora, né, como a gente chama. E por isso a cicatriz, né, porque é difícil não ficar a cicatriz usando a técnica FUT, né? Por mais habilidoso que seja o médico, a cicatriz é um fenômeno biológico. Então alguns pacientes ficam com uma cicatriz muito favorável e outros não. Fica com uma cicatriz desfavorável um pouco alargada. No meu caso foi bem desfavorável, até porque eu fiz 2 e na segunda o cirurgião da época ele tentou usar a primeira como base e cortar a parte de, né, só um corte em cima. Acho que diminuiu um pouco talvez a sequela, mas ainda assim a cicatriz ficou grande, ficou com uma ramificação, sabe? Alargada, a gente vai mostrar isso aí. É. E, bom, esses são os folículos, né, doutor? Que se tirava na técnica FUE, se dividia em microscópios até obter as unidades foliculares. Sim. A forma de obtenção é diferente. E também não tão exata, né? Não, era usando microscópios, mas era uma técnica totalmente diferente. No FUE, nós vamos explicar depois em detalhes, vocês vão entender perfeitamente, mas a gente tira unidade por unidade folicular. E a cada tentativa frustrada, eu sentia cada vez pior, né? Eu sentia com a minha imagem cada vez mais abalada, porque além da calvície avançar cada vez mais, ainda tinha que conviver com os resultados inestéticos, né, dos procedimentos, que são as cicatrizes. Então agora a gente vai dar uma olhada aqui no monitor, um pouco mais detalhadamente, os resultados das minhas cirurgias em diferentes situações. Então, ó, aqui está a cicatriz, que ela ficou bem grande na parte de trás. E lembre-se que quando você nos procurou, você tinha uns tufinhos na região baixa, Sim. que você aqui, ó, voltando, você raspava. Aqui eu raspava, aqui eu raspava, aqui eu raspava. Não aparecerem. Eu raspava com gilete, mas ainda assim ficavam umas irregularidades de superfície. Irregularidades que eram a cicatrização, né? Que era Sim. parte da cicatrização. Então eu não me sentia bem de forma alguma. Isso mexeu demais comigo naquela época em que eu estava, enfim, no auge, vamos dizer assim, né, da minha carreira profissional, da minha trajetória profissional. Não no auge porque
eu acho que a gente vai sempre evoluindo, mas aquilo eu me lembro que atrapalhou muito assim a minha autoestima. E naquela época eu estava em ascensão, estava, né, numa trajetória ascendente da minha... Decolando. E saindo do Sandy Júnior, indo para uma primeira novela que era Coração de Estudante, eu tive que criar alguns subterfúgios. Como vocês podem ver aqui, eu usava essa faixa que era para tampar essa área onde foi feita a cirurgia e que tinham ali tufos e cicatrizes que de forma nenhuma ficou bem feito e ficou legal. Então, era uma maneira. Ó, aqui dá para ver bem os tufos, né, doutor? Como isso deve ter mexido com a sua autoestima, hein, Paulinho? Mexeu muito, mexeu bastante. Aqui era Coração de Estudante, celebridade. Eu já tinha feito uma cirurgia, não sei se uma ou duas, só que eu ainda tinha muito cabelo. Então, se misturava com os seus. Exatamente, os tufos ficavam... Isso é uma coisa muito comum, viu, Paulinho? O paciente acha, quando o paciente tem só rarefação, ele acha que ficou bom, porque misturou com o dele. Aí a calvície evolui, caem os cabelos dele. Perfeito. E ficam só os tufinhos aparentes. Aí levam alguns anos para que ele veja que o resultado dele não ficou tão bom. Exatamente. Que é o processo natural da vida, né? Você vai envelhecendo, seus fios vão caindo, e aí você vai tendo uma noção de como é que a sua calvície é de fato. Como eu tinha feito já esse processo cirúrgico, quando os meus próprios cabelos foram caindo, né? Não que os da cirurgia não sejam meus, são também, mas a forma como eles foram colocados, eles ficavam mais expostos. Aqui foi uma novela que era Paraíso Tropical, que eu ainda consegui dar um jeito. Você vê que aqui, ó, bem nessa parte, você tem uma área que já está demonstrando ali uma rarefação de queda e que os tufos já começam a aparecer. Mas eu ainda tinha feito um corte, mas meu cabelo já estava muito mais fino também, ele já estava muito perdendo mesmo, caindo, pulando da minha cabeça, digamos assim. Bom, esse é só um pedaço da minha epopeia, que depois a gente vai saber um pouco mais no próximo episódio. Mas mal sabia eu, Paulo Vilhena, que naquele exato momento, uma outra pessoa havia passado exatamente pelo mesmo problema. E anos antes de mim. Então o problema dele era ainda pior, mas que por ser médico, cirurgião plástico, ele já iniciava a sua busca pela própria cura. Como o Dr. Bruce Banner, do Incrível Hulk, saca? Sabem de quem eu tô falando? Esse cara aqui, ó. Então você passou por tudo isso e mais um pouco e foi atrás da cura do seu próprio caso. Conta aí pra gente, Tony. A minha história, Paulinho, eu acho que a minha epopeia é maior que a sua. Bom, pessoal, a saga do Dr. Houston é o assunto do próximo episódio. A história dele é bem mais complicada que a minha, porque é mais antiga também. Eu tive problemas sérios de calvície e 3 procedimentos que não deram bons resultados. Mas, felizmente, eu consegui pegar uma época em que as cirurgias e procedimentos evoluíram muito. E, para minha sorte, conheci o Dr. Houston. Mas o Dr. Houston, em sua juventude, teve problemas sérios de calvície, quando os procedimentos ainda estavam em evolução e eram limitados. E foi bem mais complicado para ele. E na busca da solução do próprio caso, ele se tornou um mega especialista no assunto, respeitado mundialmente. Vocês vão ver tudo isso no próximo episódio. O segundo episódio de Head and More, a saga do Dr. Houston em busca da cura da própria calvície. História interessante demais. Não deixem de ver.